Olá, hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes para as pessoas de uma maneira geral, mas especialmente para aqueles que são cristãos. Como que devemos nos portar como cristãos no meio de uma situação catastrófica, uma situação de guerra, de pandemia? Qual deve ser a estratégia que nós venhamos então a seguir nessa oportunidade? Nós não podemos negar que essa situação toda nos abala e que isso traz um desconforto, uma dificuldade e que isso abala também as nossas próprias emoções. E elas de fato precisam ser consideradas nesse processo que estamos vivendo. Nós somos abalados, por exemplo, em relação à ansiedade, ficamos ansiosos, ficamos tristes, temos medo do que vai acontecer ou do que está acontecendo, temos raiva, ira, temos a sensação de descontrole ou perda de controle, de vazio interior, de irritabilidade, e essas sensações nos trazem um mal-estar muito grande. Não sai daí, nós vamos tratar esse assunto na nossa escola dominical. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 10 de Hebreus, do capítulo 10 de Hebreus, versos 19 até o verso 25. Há um texto do Senhor para o seu coração nessa hora. Possivelmente a exortação que o autor aos Hebreus faz tenha sido dirigida particularmente aos judeus, uma vez que essa carta ela tem o nome de Hebreus. O orgulho desse povo é algo notável em toda a história. E esse povo, uma vez que era descendente de Abraão e Moisés, os reis, os profetas, eles se consideravam como escolhidos de Deus. O reformador João Calvino disse que eles arrogavam para si a mais intensa soberba, e eles assumiam para si o título de igreja e desprezavam então as outras pessoas, como aqueles que não eram judeus, como nós, os gentios, que não faziam parte então desta igreja. Então, o que o autor aos Hebreus faz é escrever essa carta na tentativa de convencer os judeus a que as outras pessoas também eram a igreja e que esses que eram tidos como a igreja deveriam saber como tratar aquelas pessoas que estavam agregadas a essa igreja que era chamada a igreja do Velho Testamento ou a igreja dos judeus. Nos versos 19 aqui a 21, nós temos aqui a introdução dessa perícope, ou desse texto, como nós chamamos aqui. E o que nós notamos aqui é que ele está dizendo aqui no verso de número 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia ou intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Paulo já tinha falado sobre isso em Efésios 3,12, quando ele diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele, Jesus Cristo. Lá em Hebreus também 4,16, o autor aos Hebreus ele reforça esse ensinamento dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança ou com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aqui no verso de número 20 desse capítulo 10 de Hebreus, ele diz que devemos fazer isso pelo novo e vivo caminho. Ele lembra exatamente João no verso 14, verso 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o acesso em que as pessoas estão indo à presença
de Deus. E ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu. Quando Jesus morre, o véu do templo ele se rasga do alto a baixo, aquilo que separava o lugar santo, onde só ia o sacerdote, do lugar santíssimo, onde ia um único sumo sacerdote eleito pelos sacerdotes uma vez por ano. Então o texto diz, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu, quando esse véu se rasga, isto é, pela sua carne. Ele faz aqui usa uma figura, usando o véu e a carne, e tendo o grande sacerdote Jesus sobre a casa de Deus. Então, a ideia é que ele mostra que essa aproximação é feita com confiança, para que se receba misericórdia e ache-se graça e socorro em tempo oportuno, mas isso é feito através de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus fez pela sua carne. 3 grandes elementos são usados aqui neste texto aqui de Hebreus capítulo 10. No verso 22 nós temos aí a palavra fé que aparece, no verso 23 a palavra amor e no verso 24 a palavra esperança. Então veja que Hebreus 10, 22, 23, 24 falam exatamente dos 3 grandes elementos que estão geralmente no apóstolo Paulo, a fé, a esperança e o amor, e que devem estar, sem dúvida, naqueles que são a igreja do Senhor sobre a face da terra. Há 4 lições para aqueles que de fato são essa igreja do Senhor neste mundo, são sal e luz, e antes e durante e depois de qualquer quarentena, seja diante de uma guerra ou depois de uma guerra, seja diante de uma perseguição ou depois de uma perseguição ou durante até de uma perseguição, ou qualquer situação qualquer, quais são os 4 grandes elementos que o autor aos Hebreus recomenda para os judeus aceitarem os gentios e para aqueles que são crentes que estão no meio do fogo de uma grande provação. A primeira coisa que o texto fala aqui no verso 22, Hebreus 10, 22, ele fala que nós devemos nos aproximar de Jesus. Então a primeira exortação é: aproxime-se de Jesus. Não se afaste de Jesus nesse momento de pandemia, em nome dele, não faça isso. Olha o que diz o verso 22, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Como nós nos aproximamos de Jesus? Primeiro com o coração sincero, em plena certeza de fé. Tiago diz, lá em Tiago 4,8, cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então veja a mesma linguagem que é usada aqui pelo autor aos Hebreus. Aproxime-se de Jesus com o coração sincero. Em vez de você se afastar no momento de dificuldade, não é hora de você se afastar, é hora de você se aproximar de Jesus, de você chamar as pessoas que estão se afastando para estarem correndo ao lado de Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então aproxime-se com um coração sincero, com um coração cheio de plena certeza de fé. Veja que Tiago, aliás, está dizendo, chegue-se perto de Deus e ele vai se chegar a vocês. Deus está em todo lugar, Deus quer ser procurado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser louvado. Então não se afaste dele nessa hora. A segunda coisa, além de um coração sincero, tenha um coração purificado. Ele diz aqui, aproximemo-nos tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado. Arão e seus filhos foram santificados. Lá em Levítico 8:6, todo o capítulo fala que quando os sacerdotes, antes de serem ungidos com óleo, eles foram então lavados, eles tomaram um banho para mostrar
que cerimonialmente eles estavam purificados na presença de Deus. Mas como é que eles tomavam banho no deserto? Alguns estudiosos dizem que eles misturavam o azeite com a areia e passavam então pelo corpo. Esse era o banho de algumas pessoas ali no deserto, muito diferente do banho que nós conhecemos aqui em nosso país. Então veja, coração purificado. Quando nós lemos Hebreus 9, 13 e 14, o autor aos Hebreus lembra a velha aliança, a nova aliança. Ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos, jogados como batismo sobre as pessoas, sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Olha o que ele diz aqui: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem contaminação a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então veja, vá à presença de Deus, vá à presença de Deus com o coração purificado, com o coração sincero, e Deus vai falar ao seu coração, Ele vai lhe acalmar, Ele vai trazer paz, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai ter condições de você superar as dificuldades, de passar por uma pandemia, de ter paciência nessa tribulação, de estar em oração por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, por aquelas pessoas que estão desempregadas. Quantos estão desempregados? Quantas pessoas estão carentes de uma solução para a sua vida de trabalho, a sua vida econômica? Então é preciso que você esteja buscando a presença de Deus, você esteja se aproximando de Jesus. A segunda coisa que o texto fala, é preciso não só se aproximar de Jesus, mas guardar aquilo que é imprescindível. O que é imprescindível para a sua vida? O que é imprescindível? O verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está falando o seguinte: se você tem Jesus já na sua vida, se você já foi tocado pelo Espírito Santo, se Deus o abençoou, você já é um filho de Deus, você já creu em Jesus, você está diante das promessas de Deus, Deus abençoou sua vida, você está agora em comunhão com Deus. Ele fala para você guardar essa confiança, para você perseverar nesta fé, sem vacilar, sem ser um vacilão aí, ó. Você está desmaiando, você está com os joelhos trôpegos, as mãos descaídas. Não fique aí chorando pelos cantos, não fique aí lamentando a situação, não fique aí ouvindo as más notícias aí da mídia, dos meios de comunicação. Isso é tudo bad news. Deus fala ao seu coração que você tem que guardar firme a confiança sem ser um vacilão, sem ficar vacilando. Eu estou falando português claro mesmo. Você tem que aprender a não ficar recalcitrando, não ficar voltando para trás. Crente não é que nem caranguejo, ele anda para frente, caranguejo anda para trás. Nós temos que andar para frente, os que são da fé andam para frente. Eles guardam aquilo que é imprescindível. Aqui em Hebreus capítulo 3, verso 6, o autor aos Hebreus nos diz, e no capítulo 4, verso 14, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Jesus é fiel em sua casa. Essa casa somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós. Nós não podemos ficar aí vivendo como se não tivéssemos um grande Deus. Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Hebreus 4,14 nos diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa
confissão, aquele dia em que você creu em Jesus, aquele dia em que você disse que você era pecador e que Jesus era o seu Salvador. Largue as coisas que estão impedindo de você ser feliz em Jesus. Busque uma vida rica em Jesus. Então, comece a buscar aquilo que é imprescindível. Quem fez a promessa é fiel, diz o autor aos Hebreus aqui. Então veja que se nós lembrarmos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, Paulo diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas olha o que ele diz aqui, Deus é fiel. E Paulo vai repetir isso, 1 Coríntios 1,9, 1 Tessalonicenses 5,24, e ele diz, Deus é fiel, e este Deus que é fiel, ele não permitirá que vocês sejam provados ou tentados, é a mesma palavra no grego, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então veja, comece então a perceber que o que é importante é você guardar o imprescindível, é a confissão da esperança, é o dia que você creu em Jesus, é a sua profissão de fé, é em que você diz que é segui-lo todos os dias da sua vida, até que Deus o chamasse ou até que Jesus voltasse. Essa é a grande questão para o crente. E a última coisa que nós observamos aqui é cuide um do outro. Se nós queremos ser uma igreja no meio de uma pandemia, nós temos que observar bem esse texto de Hebreus 10, 24. Quando ele diz, cuidemos também em nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras ou de boas obras. Veja que dois aspectos são lembrados aqui nesse cuidado que nós temos que ter de um para com o outro. Quem está perto do outro vai fazer este cuidado. E essa é a grande questão, nós precisamos aprender a trabalhar nesse cuidado, não nós nos internalizarmos, como é próprio da pós-modernidade, a individualidade, as pessoas só buscarem o que é seu, mas notarem quantas pessoas na igreja estão com Covid, você sabe? Procure essas pessoas, dê uma palavra de ânimo a elas, diga a elas que você está orando por elas, ore por elas. Quando você começa a olhar para as outras pessoas, os seus problemas começam a desaparecer. Você começa a deixar de lembrar e ver que os seus problemas são até pequenos, perto daquilo que as outras pessoas estão passando. Ele está dizendo que nós devemos considerar, devemos nos animar uns aos outros. Ele está querendo mostrar que em vez de estarmos separados, a pandemia nos separou, ou a dificuldade nos separou, ao contrário, a dificuldade é que nos une, nós vamos nos unir nas dificuldades, não vamos nos separar. Então cuide um do outro. Veja que essa é a grande questão que nós temos que observar aqui. Ele sugere que o amor e as boas obras são os dois grandes elementos. E ele usa uma palavra aqui chamada fogo de contenda, né? Dois fatores que fariam com que judeus e gentios poderiam agir de maneira diferente, como o óleo e como a água, que se separam. Você junta o óleo na água, coloca um copo d'água, misture o óleo não se mistura na água. Os judeus eram assim com os gentios. E o autor aos Hebreus está dizendo que eles deveriam cuidar uns dos outros, independentemente de serem judeus ou serem gentios, independentemente da sua cor, da sua situação econômica, independentemente se ele é o seu amigo preferido, se é um irmão em Cristo, se é aquela pessoa até que se fez inimigo por você. O importante é você amar as pessoas, cuidar das pessoas, e através das boas obras você está mostrando como age um cristão no meio de uma dificuldade. Ele não se retira da arena
da dificuldade, mas ele está ali com as armas da milícia espiritual, ele está trabalhando, ele está lutando, ele está batalhando com aqueles que estão em Cristo Jesus. E a última coisa, ele recomenda, esteja junto com os irmãos. A quarta lição que ele dá aqui no verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ele está se referindo à igreja daquela época, que algumas pessoas não estavam vindo à comunhão da igreja por alguma dificuldade. Alguns, de fato, ficam temerosos de, no meio de uma pandemia, estar indo à igreja. Sem dúvida, é um risco que as pessoas correm e devem avaliar cada um a sua situação. Eu já tenho mais de 60 anos e tenho ido pregar na igreja todos os domingos, e tenho ido no meio da semana também 3, 4 vezes por semana, no meio da semana, atendendo irmãos que precisam e resolvendo as questões da igreja. Mas veja as suas dificuldades, não deixe de se congregar, de se ajuntar como povo de Deus. É ali que nós choramos, é ali que nós rimos, é ali que nós discutimos os grandes assuntos da obra do Senhor. E ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Algumas pessoas já estavam fazendo isso naquela oportunidade. Ele diz, pelo contrário, façamos admoestações, e ainda mais agora, quando vocês veem que o dia se aproxima, quando o dia de Jesus está se aproximando. Então veja, de maneira presencial ou de maneira online, nós devemos estar sempre juntos. Venha à reunião de oração orar, venha ao culto da noite orar, venha buscar a presença de Deus nos momentos em que a igreja se reúne para louvar ao Senhor, venha celebrar a Santa Ceia do Senhor, celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Então nós estamos juntos em todos os momentos. Era assim que a igreja primitiva se portava. Em Atos 2:44 diz que todos os que criam estavam juntos. E depois, logo em seguida, acho que no verso 47, diz que o Senhor a cada dia acrescentava aqueles que haveriam de crer. Quando a igreja está reunida, o Senhor também acrescenta aquilo que a igreja deve receber como fruto do trabalho da pregação. Quando nós estamos juntos, esteja junto com os irmãos, isso significa 4 coisas pelo menos também. Primeiro, nós devemos trazer outras pessoas à igreja. Convide outras pessoas para estarem vindo ouvir a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem, dessa mensagem aqui deste vídeo do YouTube com algumas pessoas. É um desafio, uma lição de casa para você hoje. Traga outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Traga as pessoas à igreja. Segundo, esforce para evangelizar aquelas pessoas que estão desviadas da casa do Senhor, aqueles que estão desanimados, fracos na fé, quem sabe estão longe do Senhor. Quanto tempo não leem a Bíblia, quanto tempo não oram, estão aí perdidos, alguns até já no mundo. Então, você que está perto dessa pessoa, você que sabe dessa situação, às vezes eu como pastor não sei de muitas situações, o que está acontecendo com essas pessoas que estão ao seu lado, mas você tem uma incumbência como corpo de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo. Então fale a essas pessoas, chame essas pessoas para voltarem à casa do Senhor. Outra coisa também, estenda as mãos àqueles que estão caídos. Procure ajudar essas pessoas que estão caídas de alguma forma. E em quarto lugar, procure ganhar os que não estão na igreja e eles estão então no mundo, né? Pessoas que na verdade estão ao seu lado também, lá no trabalho, se você está trabalhando de maneira presencial, ou pessoas que você se relaciona na sua família. É um bom momento de crise trazer pessoas a Cristo. Então,
leve essas pessoas a Cristo, né? Isso pode trazer algumas dificuldades, mas também pode trazer bênção a essas pessoas. Como é que a igreja se porta no meio de uma pandemia? Pense nisso. Como você, como igreja, tem agido, você, como crente, tem agido. Que o Senhor o abençoe e o oriente, e que, no nome de Jesus, Deus o abençoe, e que em Jesus você é mais que vitorioso e você possa realizar grandes coisas como igreja no meio dessa pandemia. Que o Senhor abençoe. Amém.